Olá a todos! Hoje nós vamos iniciar no nosso canal uma série de speedrun de táticas. Ou seja, nós vamos sair aqui do rating de 400 e a ideia é que nós chegamos até o rating de 2000 aqui na plataforma do chess.com. Naturalmente, os exercícios eles são muito fáceis agora nessa fase inicial. E eu gostaria de apresentar para vocês um processo de resolução de exercícios de tática. Por quê? Se nós nos acostumarmos a resolver as táticas, simplesmente olhar o lance e jogar, nós vamos estar desenvolvendo um péssimo hábito para resolver esse tipo de exercícios, tá? Por quê? Quando esses exercícios vão ficando mais difíceis, qual que vai ser a nossa tendência? Tentar ficar achando os lances para tentar resolver esses exercícios. Só que a gente já vai estar, de certa forma, com esse péssimo hábito de jogar o lance assim que ele vem em nossa mente. Então, o que eu quero apresentar para vocês hoje é um processo para a resolução dos exercícios. E nós vamos seguir esse processo nessa escalada de rating até os 2000. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa sequência de organização do seu pensamento para resolver os exercícios de tática, tá bom? Então, primeiramente, como que a gente deve avaliar uma posição? Bom, primeiro nós fazemos a contagem de material, né? No caso, essa posição, nós temos aqui uma torre contra dois peões, tá? Então, as brancas elas têm superioridade material. O rei das pretas, ele está ali escondido na casa de H8 e o meu rei aqui nas casas brancas também ele está protegido, tá? Então avaliamos aqui a questão material e avaliamos também a posição dos reis. Outra coisa importante de observar é se não há peças que estão penduradas, ou seja, peças que estão sem defesa, tá? Nesse caso, esse diagrama ele é muito simples, ele não possui outras peças, tá? Então não há peças sem defesa. E por fim, nós vamos estabelecer a seguinte sequência. Nós vamos sempre pensar nesses três pontos aqui, ó. Cheques, capturas e ameaça, tá? Então, sempre que a gente começar a analisar uma posição para resolver um exercício de tática, nós sempre vamos tentar identificar cheques. Por que cheques? Porque os cheques são movimentos forçados. Se eu fizer um cheque, o meu adversário ele é obrigado a tomar uma ação. Ou seja, eu estou forçando ele a tomar uma ação. Então, por isso que nós começamos pelos cheques. Em segundo lugar, capturas, para tentar ter um ganho material ou conseguir aí uma posição ganhadora. E em terceiro lugar, seriam as ameaças. Ou seja, eu posso colocar uma peça para que num próximo lance eu execute uma jogada vencedora. Tá joia? Então, vamos fingir que esse exercício não é tão fácil, mas ele, como vocês podem ver, ele é super fácil. Mas vamos tentar fazer a execução seguindo esses três passos aqui, tá bom? Cheques, capturas e ameaças. Então, quais são os cheques disponíveis aqui nessa posição? Eu tenho aqui torre F8. Torre F8 é cheque
vamos verificar o que meu oponente poderia fazer a respeito disso. Nada, porque se eu jogar aqui torre F8, deixa eu mostrar aqui no diagrama para vocês, eu estou dando checkmate no rei. Tá? Então, essa resolução, a princípio, ela termina no primeiro estágio com um cheque. Então, vamos aqui executar a jogada. Torre F8, checkmate. Tá? Então, ganhamos aqui alguns pontinhos de rating. Tá? Resolvemos o exercício na primeira tentativa. Tá? E vamos agora para o próximo exercício e nós vamos seguir sempre esta mesma sequência. Próximo exercício, temos lá, o que eu tenho aqui? Bom, eu tenho o rei das pretas que está preso aqui na casa de H8, ele não pode se mover. Eu tenho uma relação material desfavorável com as brancas, pois eu tenho somente um cavalo contra uma torre e 2 peões. E vamos lá, quais seriam os cheques disponíveis que eu tenho aqui? Eu posso dar um cheque no rei de duas maneiras. Eu posso jogar cavalo G6 cheque e eu posso jogar cavalo F7 cheque. Se eu jogar cavalo G6 cheque, o que vai acontecer? O meu oponente ele pode tomar de peão o meu cavalo e eu vou ficar numa posição perdida. Agora, se eu jogar o meu cheque com cavalo F7, né? Deixa eu tirar essas marcações aqui. O que acontece? O rei está preso, ele não tem por onde escapar e é checkmate. Então, vamos aqui executar essa jogada. Está correto. Ganhamos mais alguns pontinhos de rating, tá joia? E vamos seguir aqui com a nossa sequência de lances, tá bom? Deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui na apresentação desse... Aqui está cortando um pouco. Tudo bem. Seguimos aí com a nossa transmissão. Deixa eu fazer mais aqui algum ajuste fino aqui. Ok, deixa eu ajustar essa janela aqui para ficar tudo bacana aqui para vocês verem. Ok, agora sim. Vamos lá então para o nosso terceiro exercício. Vamos avaliar a posição. Jogam as brancas, ou seja, eu estou jogando aqui de brancas. Eu tenho aqui duas torres, né? Duas torres contra uma dama e um peão. E eu não estou em xeque, porém, as pretas estão fazendo a forte ameaça aqui de me darem checkmate no próximo lance se eu não tomar nenhuma providência, tá bem? Então, vamos avaliar aqui quais seriam os cheques disponíveis nessa posição. Eu posso mover essa torre aqui para dar um cheque ao rei. Eu posso mover essa torre aqui para H8 também, dando cheque no rei. Eu tenho esse cheque com essa torre, porém o rei pode vir me capturar. E eu tenho também um cheque aqui em A8, também dando cheque aqui no rei. Tá? O que vai ser importante nessa posição aqui?
o rei ele está cortado por esta torre, ou seja, ele não pode vir para nenhuma dessas casas aqui que estão disponíveis. Então, o mais correto seria eu dar o cheque com a torre em H8. Por quê? O rei não vai poder se mover aqui, né, para nenhuma dessas casas aqui, e ele também não vai poder escapar aqui para essas outras casas, porque ele já vai estar em xeque, tá? Então, o lance vencedor aqui é torre H8. Cheque. Está resolvido mais um exercício de tática. Ganhamos aqui mais uns pontinhos aqui na plataforma do chess.com. Vamos para o próximo exercício. Vamos lá, vamos avaliar a posição. Essa aqui é uma posição onde a gente pode dar mate no rei com um par de bispos. Tá? É um final que deve ser estudado por todos os enxadristas, principalmente os principiantes, porque você eventualmente pode cair numa posição dessa e você precisa saber como executar o checkmate numa posição como esta. Tá? Então vamos aqui analisar, né, primeiramente a relação material. Eu tenho 2 bispos contra nada de material do meu oponente. Tá? O rei do meu oponente ele está preso na casa de H8. Observem que ele não pode se mover para G8, porque o meu bispo está cobrindo essa casa. Ele não pode se mover para a casa de G7, porque o meu rei está cobrindo essa casa. E ele também não pode se mover para a casa de H7, porque o meu rei também cobre a casa de H7. Ou seja, o rei adversário ele não pode mover para nenhuma casa. Então só nos resta aqui buscar por um cheque para tentar dar o checkmate aqui ao rei. Bom, o rei está numa casa escura, então naturalmente eu vou ter que dar um cheque com o meu bispo de casas escuras. Tá? Então se eu mover o meu bispo para cá, eu estarei dando um cheque ao rei e ele não vai ter casas de fuga, porque tanto a casa de G8, de G7 e de H7 estão protegidas pelas minhas outras peças. Tá bem? Então o lance vencedor aqui é bispo E5. Ótimo, acertamos mais um exercício. Observem que esses exercícios, aqui no início, quando você registra uma conta no chess.com e começa a jogar esses exercícios de tática, eles são muito simples, tá? Mas, à medida que a gente vai evoluindo de rating, eles vão se tornando cada vez mais difíceis. E o objetivo dessa série aqui é a gente alcançar juntos o rating de 2000, tá bom? Estamos agora com 666 pontos de rating. Vamos para o próximo exercício. Muito bem, seguindo aquela sequência de raciocínio que eu trouxe para vocês. Primeiro, nós fazemos a contagem material. Eu tenho aqui uma dama e um bispo, que juntos valem 12 pontos, certo? Todos sabem que a dama vale 9 pontos, o bispo vale 3 pontos, e nós temos uma torre que vale 5 pontos e mais 3 peões que valem cada um 3 pontos. Então tem uma relação material aqui bastante favorável. Eu tenho 12 pontos contra apenas 8 pontos do meu oponente. E estruturando o nosso raciocínio, começando sempre por cheques, depois capturas e finalmente
ameaças, tá? Quais seriam os cheques disponíveis que eu tenho aqui? Eu tenho um cheque com dama em toma em H7. Vamos observar, o rei não pode fugir para essa casa, porque ela está sendo controlada aqui pela dama, e ele não tem mais nenhuma saída aqui. Então, esse lance é certamente o lance vencedor nessa posição. Então, nós vamos dar aqui o cheque com dama toma em H7, é checkmate. Ganhamos mais 25 pontos aqui de rating, né? Fomos aí para agora 691 pontos de rating. Tá joia? Vamos lá para mais um exercício. Deixe-me ver. Observem que cada vez mais os exercícios vão ficando mais complexos. Começam a aparecer mais peças no tabuleiro, o que aumentam as possibilidades de lance. Quanto mais peças no tabuleiro, melhor deve ser a sua capacidade de cálculo, tá bem? Então, estamos aqui numa relação material de dama e peão contra um par de torres e bispo. O meu rei, ele está sobre uma forte ameaça de torre em H1, me dando checkmate. Pois bem, se eu estou sobre essa forte ameaça, o meu lance ele tem que ser bastante enérgico. Eu não posso fazer um lance que vá ter algum tipo de espera, porque no próximo lance eu já estou sendo ameaçado com o mate da torre aqui em H1. Né? Eu poderia simplesmente cobrir com a dama, é verdade, mas depois o meu adversário poderia jogar torre em H8, dando cheque no meu rei, e assim que meu rei se mover para alguma dessas casas, ele vai tomar a minha dama aqui em H4, tá certo? Então eu preciso realmente fazer um movimento enérgico. E como a gente aprendeu, a gente começa sempre pela sequência: cheques, capturas ou ameaças. Quais seriam os cheques que eu tenho disponíveis aqui nessa posição? Bom, eu posso dar um cheque de peão, é verdade, mas o meu adversário ele pode simplesmente capturar o meu peão e manter a sua ameaça de checkmate aqui. Com checkmate não, né? Com o ganho de material e posteriormente vencer o jogo com uma posição ganhadora. Vamos lá. Quais seriam os outros cheques disponíveis? Eu posso também fazer dama em G6. Dama G6 é cheque, porém eu vou perder a dama com a captura ou de torre de 8 em G6 ou torre de 1 em G6 e ficarei perdido nessa posição. Outro cheque possível seria dama E6. Seria uma alternativa, mas eu tenho aqui é que o bispo vai capturar a minha dama no próximo lance. Então, obviamente, o lance correto aqui, eu tenho ainda mais esse cheque, dama F8 cheque, mas a torre vai me capturar aqui em F8 e posteriormente as pretas vão ganhar essa partida. Então, me resta fazer aqui o lance
dama E7. Dama E7 é o lance vencedor. Por quê? Observem que, ao posicionar minha dama aqui, ela não pode ser capturada pelo rei, porque eu tenho o meu peão protegendo a casa de E7. O rei não pode escapar nem para F8, nem para F7, nem para D8, nem para D7, porque a minha dama, ela cobre todas essas casas quando ela ocupar a casa de E7. Então, está claro aqui para a gente que o lance vencedor é dama E7. Tá? Resolvido, ganhamos aí mais 27 pontos de rating e estamos agora com 718 pontos de rating. Vamos aqui para um último exercício antes de eu finalizar esse vídeo. Espero que você fique até o final desse vídeo para que você possa aprender mais sobre táticas de xadrez. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar o like, de se inscrever no nosso canal e fica aqui comigo até o final desse vídeo. Vamos lá, vamos verificar aqui a nossa relação material. Eu tenho uma dama e um cavalo contra um par de torres e 2 peões. Tá? Então eu tenho 9, 12 pontos aqui contra 10, 12 pontos. A relação material está equilibrada. Eu tenho aqui o meu rei sem proteção e tenho o rei adversário ali no canto do tabuleiro, prestes a ser encurralado pelas minhas peças. Outra questão importante de observar é que o meu cavalo ele está sendo atacado aqui por um peão. Então eu tenho que tomar alguma providência em relação a isso. Tá? Eu poderia mover o meu cavalo, dando cheque ao rei, mas na sequência eu poderia ter a torre capturando o meu cavalo e posteriormente a dama captura a torre. Aqui eu acredito que as brancas teriam ainda uma posição bastante vencedora, mas a partida continuaria ainda com a minha dama contra a torre adversária. Então não me parece ainda ser o melhor lance tirar o cavalo para cá. Eu poderia aqui simplesmente também dar um cheque com cavalo em A6, mas a torre adversária pode simplesmente capturar o meu cavalo em A6 e eu vou ficar com uma posição inferior, porque geralmente duas torres jogam melhor do que uma dama sozinha, além dos 2 peões que as brancas têm aqui para poder avançar e tentar promover dama. Tá bem? O que mais que eu tenho aqui de cheques? Eu tenho aqui dama em B7. Isso me parece ser o lance vencedor, porque mesmo que o meu cavalo está atacado, eu estou dando cheque no rei adversário. E colocando a minha dama aqui nesta casa, observem que o rei não tem casas de fuga, ele não pode fugir para nenhum lugar e ele não pode tomar a minha dama porque ela está sendo apoiada pelo meu cavalo que está na casa de C5. Então o lance vencedor ele é o lance de dama B7 checkmate. Então subimos aí o nosso rating para 747. Fizemos aqui uma sequência de 7 exercícios de tática e
à medida que nós formos evoluindo nessa série, os exercícios vão ficar cada vez mais difíceis de serem resolvidos, tá bem? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita para dar o like se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal e até os próximos vídeos.